Nós vamos estudar agora o chamado processo legislativo. Ainda dentro do Poder Legislativo, nós vamos analisar a outra função típica do Poder Legislativo, que é a função de criar leis. Essa parte da matéria é uma parte delicada, é uma parte que requer de você muita atenção, muita concentração, porque é uma carga enorme de informações. Mas nós vamos caminhar no sentido de facilitar essa compreensão para você. Vamos lá então? Processo legislativo. O processo legislativo é o processo de criação das espécies normativas do direito brasileiro. O artigo 59 da Constituição Federal lista algumas espécies normativas que poderão ser criadas por meio de processo legislativo, as quais são emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Meus queridos, estas aqui são as chamadas normas primárias. Por que normas primárias? Porque elas possuem o pressuposto de validade na própria Constituição Federal. É a Constituição que regula, é a Constituição que cria estas espécies normativas aqui. Porque se você pensar um pouquinho, você deve lembrar que existem outras normas que regulam a nossa vida. Quem nunca ouviu falar de uma portaria, por exemplo? Não é verdade? Existe portaria aqui? Quem nunca ouviu falar de uma instrução normativa? Ela está aqui? É claro que não. Porque estas que eu lhes falei são chamadas normas secundárias, cujo pressuposto de validade, cuja fonte encontra-se nessas outras espécies normativas que estão aqui. Logo, uma portaria ou um decreto do presidente ou ainda uma outra espécie normativa, uma instrução normativa, elas vão regulamentar alguma coisa que estão nesta parte das normas primárias. Tranquilo? Uma outra informação interessante sobre essas normas aqui é a seguinte: com exceção das emendas à Constituição, as demais espécies normativas não possuem hierarquia entre elas. Elas encontram-se no mesmo patamar. O que existe de diferença entre essas espécies normativas é exatamente a competência, ou seja, o tipo de utilidade para elas, que a própria Constituição Federal vai regulamentar. A emenda à Constituição não. Esta aqui, ela está no topo, porque ela é a única espécie normativa autorizada a modificar o próprio texto constitucional. Então, se fôssemos falar em hierarquia, a emenda está no mesmo status da Constituição, logo acima das demais espécies normativas. Tranquilo até aqui? Uma discussão que é uma discussão mais acalorada é a diferença entre lei complementar e lei ordinária. O STF já declarou que elas estão no mesmo nível hierárquico, cuja diferença é apenas no que tange a matéria a ser regulamentada e no quórum de aprovação, que nós vamos analisar daqui a pouco. Tranquilo? Meus amigos, para criar leis complementares e leis ordinárias, a Constituição criou o chamado processo legislativo ordinário. O processo legislativo ordinário é uma das formas de se processar a criação de leis, destinada para a criação de leis complementares e leis ordinárias. Para criar leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e emenda à Constituição, nós temos o chamado processo legislativo especial, que também nós vamos dar uma olhada e vamos aprender alguma coisa sobre o processo legislativo especial. Ok? Então, neste primeiro momento, nessa nossa aula aqui, nós vamos trabalhar agora com o chamado processo legislativo ordinário, que é para a criação de leis complementares e leis ordinárias. Eu quero que você acompanhe comigo agora a leitura na sua Constituição Federal sobre o processo legislativo ordinário, onde nós vamos começar aí com o artigo 61 da Constituição Federal. Acompanhe na sua tela. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Esse artigo que acabamos de ler, ele traz e nos apresenta o chamado processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo para a criação das leis ordinárias e leis complementares. Este processo legislativo, segundo a doutrina, está dividido em 3 fases, que eu apresento para vocês agora. A primeira fase é chamada fase introdutória. A fase introdutória é composta pela chamada iniciativa, que foi exatamente o que acabamos de ler no artigo 61, as pessoas que podem iniciar o processo legislativo. A segunda fase é a chamada fase constitutiva. Fase constitutiva é a fase onde a lei realmente será desenvolvida, será criada, será elaborada. Essa fase constitutiva é formada por 3 momentos. O momento da discussão, o momento da votação e o momento da sanção. A terceira fase do processo legislativo ordinário é a chamada fase complementar. A fase complementar também está dividida em 2 momentos. O momento da promulgação e o momento da publicação. Da fase introdutória até aqui no finalzinho da fase complementar, que é a publicação, é o que compõe o chamado processo legislativo ordinário. Aqui eu começo a criar, aqui eu finalizo. A partir da publicação, esta lei já pode ser exigida. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar cada fase desta aqui, na sua essência, do jeito que é cobrado em prova de concurso. Podemos começar então? Nós vamos começar pela chamada iniciativa. A iniciativa é um momento de início do processo legislativo. E ele é composto pelo direito que algumas pessoas possuem de propor a criação de lei. O que geralmente cai em prova? Quem pode propor criação de lei no Brasil? Porque é o rol que está definido aí no artigo 61, logo no seu caput. As pessoas que podem propor a criação de lei no Brasil são qualquer membro da Câmara ou do Senado, qualquer comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República e o cidadão. Estas são as pessoas que possuem iniciativa para propor a criação de leis no Brasil. Não preciso nem te dizer que você precisa decorar essa lista, porque essa é uma das questões mais ultrapassadas em prova. Ela é tão ultrapassada, que sempre é cobrada. Ué, Daniel, eu não entendi. É ultrapassada e é cobrada? Porque ninguém acerta. Se tem uma coisa que as pessoas têm dificuldade é de memorizar. Então, se você memorizar as pessoas que são legitimadas para propor criação de lei, você com certeza vai acertar uma questão na sua prova, tá? Então fica aqui minha sugestão de estudo. Eu preciso fazer alguns comentários especiais acerca de algumas dessas iniciativas. A primeira iniciativa que eu quero fazer um comentário diz respeito à iniciativa do Presidente da República. Eu quero ler com você o parágrafo 1º do artigo 61. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. A linha C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
A linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, 6º. E a linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma, transferência para reserva. Por que eu li isso aqui com você? Primeiro que isso aqui já vai estar entrando na sua cabecinha. Segundo, pela importância. Nós temos no parágrafo 1º, iniciativa chamada de privativa do Presidente da República. Quando falamos em iniciativa privativa do Presidente da República, eu quero dizer que sobre estes temas que acabamos de ler, só o Presidente pode propor a criação de uma lei. Estes temas, como por exemplo a fixação de efetivo das Forças Armadas, depende de lei. E esta lei só pode ser de iniciativa do Presidente da República. Mais uma listinha de coisas que vai para a sua cabecinha e que deve ser memorizada, tá? Costumo dizer o seguinte, pegue um papelzinho, escreva isso, coloca na parede do seu banheiro e toda vez que você estiver utilizando ele, você fica lendo e memorizando. Vai ser maravilhoso para o seu concurso. Tranquilo? Essa seria a primeira observação. A segunda observação que eu quero lhe fazer é que está no parágrafo 2º, que também já aparece na sua tela aí. Parágrafo 2º do artigo 61. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Aqui nós temos a regra para a chamada iniciativa popular. A iniciativa popular é quando o processo legislativo é proposto pelo cidadão. Você sabia que eu já propus um projeto de lei? Eu não sei se você conhece, mas você já ouviu falar da chamada lei Ficha Limpa? Já ouviu falar dela? Pois é, eu propus. Eu, mas milhares de brasileiros, porque eu tive a oportunidade de assinar, junto com várias pessoas, a proposta de criação da lei de Ficha Limpa. Talvez você que esteja me assistindo também tenha assinado ela. Como você pode perceber, um cidadão só não pode propor a criação de uma lei. Se faz necessária a representação de pelo menos 1% do eleitorado nacional. E este eleitorado não pode estar todo numa determinada região do país. Ele tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada estado é necessária uma representação mínima. Representação de 0,3% de eleitores. Então você tem que ter muito cuidado com esses números, com essas regras trazidas pela Constituição. Porque as bancas adoram inverter estes números. Pega o 5 e joga no lugar do 1, o 3 no lugar do 5 e assim por diante. E acaba trazendo confusão para você na prova. Então memorize este parágrafo, porque este parágrafo também é interessante para a sua prova. Ainda, nós temos as regras que regem o processo legislativo do Procurador-Geral da República, que se encontra no artigo 129, que nós não vamos ler aqui agora, e ainda do STF, dos Tribunais Superiores, que nós temos no artigo 99 da Constituição Federal, que depois você lê com calma, só para você saber onde está. Tranquilo? Essa é a iniciativa, são características ou peculiaridades referentes à iniciativa. Perfeito. Meus queridos, como você deve ter percebido, várias pessoas podem propor a criação de leis. Várias pessoas que não são do Poder Legislativo. Mas quem tem a atribuição de fazer a lei é o Legislativo. Por isso, a iniciativa sempre tem que visar uma casa do Poder Legislativo. E aí, nós temos a seguinte regra. Todo projeto de lei ele deve ser proposto na chamada Casa Iniciadora. Casa Iniciadora. A Casa Iniciadora é a casa legislativa onde o processo legislativo vai se iniciar. E depois deve ser revisado pela chamada Casa Revisora. Casa Revisora. Aqui nós temos então a sequência do processo legislativo. Ele se inicia com aquelas pessoas que nós já lemos, que estão no artigo 61, e encaminha este processo legislativo para a Casa Iniciadora, que depois será revisado pela Casa Revisora.
Daniel, só existem essas duas casas, iniciadora e revisora? É lógico que sim. Nós estamos falando do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é bicameral, possui apenas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Sempre uma funcionará como casa iniciadora, a outra como casa revisora. Em regra, a casa iniciadora será sempre a Câmara dos Deputados. Essa questão é muito bacana para a sua prova. Em regra, a casa iniciadora será sempre a Câmara dos Deputados. Mas, eventualmente, a casa iniciadora pode ser o Senado Federal. É importante você saber, todas as vezes que a casa iniciadora é a Câmara, a casa revisora, por consequência, será o Senado. E vice-versa. Se a casa iniciadora for o Senado, a revisora será a Câmara dos Deputados. Ficou claro até aqui? Beleza. Existe uma regra muito interessante que define a casa iniciadora de acordo com as pessoas que propõem o projeto de lei. Como eu acabei de dizer, a regra é que todo projeto de lei seja proposto primeiramente na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora por excelência. Mas existem 3 hipóteses em que a casa iniciadora não é a Câmara, e sim o Senado Federal. Quais são as 3 possibilidades de a casa iniciadora ser o Senado Federal? Meu querido, a primeira possibilidade é mais que lógica. Todas as vezes que o projeto de lei for proposto por um membro do Senado, a casa iniciadora será o Senado. Ora, imagina, o senador vai propor o projeto de lei na Câmara? Não tem lógica, não é verdade? Então, primeira exceção, a casa iniciadora será no Senado todas as vezes que o projeto de lei for proposto por um membro do Senado. A segunda exceção também é lógica. A segunda exceção é todas as vezes que o projeto de lei for proposto por uma comissão do Senado. Tranquilo. Foi proposto por comissão do Senado, essa comissão não vai sair andando para a Câmara dos Deputados para propor. Então propõe no próprio Senado Federal. Agora, existe uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade que quem lê com rapidez aqui o artigo 61 quase não percebe. Se você der uma olhada aí novamente no 61, você vai ver que tem legitimidade para propor o projeto de lei membro, comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. Câmara, Senado e Congresso Nacional. Tranquilo? Quando a gente fala de membro do Congresso Nacional, está implícito os membros da Câmara e do Senado, beleza. Mas quando eu falo em comissão do Congresso Nacional, esta é uma comissão própria do Congresso. É uma comissão que é mista, é formada por deputados e senadores e que funciona relacionada a algumas atribuições próprias do próprio Congresso Nacional, que não são atribuições que se confundem com da Câmara ou do Senado. Na repartição de competências das casas legislativas, a Constituição Federal, ora, deu competência para a Câmara, ora deu competência para o Senado e ora deu competência para o Congresso Nacional como casa conjunta. Ele tem atribuições próprias. Inclusive, a atribuição de criar comissões mistas dentro da sua estrutura. É esta comissão que vai ser a terceira hipótese em que o projeto de lei pode se iniciar no Senado Federal. É quando o projeto de lei é apresentado por uma comissão mista do Congresso Nacional. Mas aqui não é tão simples assim. Por quê? A comissão é mista. Se ela é mista, então as duas casas têm direito de iniciar o processo legislativo. De forma que o regimento interno do Congresso Nacional definiu a seguinte estratégia. Todas as vezes que o projeto de lei for de iniciativa de comissão mista do Congresso Nacional, uma vez ele se inicia na Câmara, outra vez se inicia no Senado. Uma vez na Câmara, outra vez no Senado. Desta forma, você prestigia as duas casas legislativas. Tranquilo até aqui? Perfeito. Então agora eu já sei quais são as regras para que o projeto de lei se inicie na casa iniciadora. Tranquilo? Sempre lembrando esta composição de quem pode iniciar na casa iniciadora. Olha só, quando o projeto de lei chega na casa iniciadora, independente de qual seja, ele vai entrar na chamada fase constitutiva. A fase constitutiva é formada primeiramente pela discussão. Então, este projeto de lei será discutido e votado em alguns lugares. Primeiro ele é votado na chamada CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão que existe dentro de cada casa legislativa,
cuja atribuição principal é realizar o controle de constitucionalidade daquele projeto de lei. É um controle prévio, aquele projeto de lei está sendo construído. A CCJ vai ver se ele está de acordo com a Constituição. Tranquilo? A CCJ, ao analisar este projeto de lei, emite um parecer. Este parecer, anote, risque embaixo, circule, porque você não pode esquecer. O parecer da CCJ é um parecer terminativo. Isso mesmo, parecer terminativo. Significa o quê? Se a CCJ decidir que este projeto de lei ofende a Constituição, esse projeto morre ali, ele não avança. Por isso, o parecer terminativo. Tranquilo? Quando sai da CCJ, esse projeto de lei vai para as chamadas comissões temáticas, que são tantas comissões temáticas quanto existirem temas vinculados àquele projeto de lei. Toda a comissão que tem um tema relacionado àquele projeto de lei pode analisar esse projeto. E pode analisar e também vai emitir um parecer. Só que o parecer da comissão temática é um parecer meramente opinativo. Ou seja, a comissão temática emite uma opinião, fala assim, olha, vamos imaginar um projeto de lei que queira aumentar a remuneração dos servidores do INSS. Né? Vamos pegar que vai aumentar a remuneração do técnico previdenciário do INSS para 15 mil. Aí chega lá na CCJ, a CCJ vai fazer a seguinte análise. É constitucional esse aumento? Olha, está dentro do limite do teto nacional estipulado pela remuneração do STF. Beleza. O pessoal merece, merece. É constitucional, beleza. Aí ele passa para a comissão temática. A comissão temática vai analisar e vai ter uma comissão de orçamento que vai falar assim, olha, bacana, os caras até merecem, mas não tem dinheiro para pagar. Isso, gente, é uma mera opinião. Se o Congresso quiser acompanhar essa opinião, acompanha. Se não quiser, não acompanha. E este projeto de lei pode ser aprovado com essa redação. Tranquilo? Isso é a opinião da comissão temática. Por último, a discussão ocorrerá no plenário. No plenário é onde essa discussão vai ser mais acalorada, porque ali ocorrerá também a votação. E é a votação que vai definir o futuro deste projeto de lei. Na casa iniciadora, a votação vai ocorrer no plenário e ela se dá com base nos quórums ou quantidade mínimas de parlamentares presentes naquela sessão. E aqui eu entro num tema muito importante para a sua prova. Quais são os quórums mínimos de funcionamento e aprovação da Casa Legislativa? Então, muita atenção agora. O primeiro quórum, ou a primeira quantidade mínima de membros que nós temos dentro da Constituição, diz respeito ao quórum para iniciar a votação, iniciar a deliberação. A Constituição diz que o quórum mínimo para se iniciar a deliberação é de maioria absoluta. Maioria absoluta. E todas as vezes que eu falar em maioria absoluta, você tem que relacionar que é a maioria absoluta dos membros da casa. Ok? Então, primeiro quórum mínimo, que é para iniciar a votação. Se eu não tiver a maioria absoluta dos membros, eu nem sequer voto. Eu nem sequer inicio qualquer deliberação. Porque esse é o quórum mínimo para iniciar aquela discussão, aquela votação no plenário. Quórum mínimo para iniciar a votação, maioria absoluta dos membros. Tranquilo? Aí você pergunta, mas Daniel, o que significa maioria absoluta? Maioria absoluta é muito simples, é só você pensar no próximo número inteiro após a metade. Exatamente. Tu pensa na metade, o próximo número inteiro é a maioria absoluta. Aí você pode estar aí olhando assim e falou, que isso? Próximo número inteiro depois da metade? Mas Daniel, não é a mesma coisa que falar que a maioria absoluta é a metade mais um? Não é tão igual assim. Quando você pensa em metade mais um, é muito provável que você cometa um erro na sua prova. Vamos fazer uma experiência? Então tá. Vamos pensar aqui no Senado Federal, que é o número menor, mais fácil para você pensar. Quantos membros tem o Senado Federal? 81 membros. Qual a metade de 81? 40,5. Se você pensar que maioria absoluta é metade mais um, para onde vai a sua maioria absoluta? Você pega 40,5, soma mais um, vai para 41,5. Nós temos uma tendência no Brasil
de todas as vezes que a gente vê um número fracionado e aumentar para o próximo número inteiro. Então, esse 41,5 vira 42. Não é verdade? É aqui que nasce o perigo. Porque a maioria absoluta do Senado não é 42. É 41. Então, se você raciocinar do jeito que eu falei, que é o seguinte, maioria absoluta é o próximo número inteiro após a metade, você não vai errar em prova. Porque a metade é 40,5. O próximo número inteiro, 41. Entendeu por que eu não falei que maioria absoluta é metade mais 1? É porque na composição do Senado e da Câmara não funciona desta forma, porque você pode cometer um erro na tua prova. Tudo bem? Então, maioria absoluta, próximo número inteiro após a metade. Tranquilo? Beleza. Este é o primeiro quórum. O segundo quórum que você tem que saber é o quórum que está relacionado à aprovação de lei ordinária. Aprovação de lei ordinária. Lei ordinária, para ser aprovada, precisa da votação da maioria relativa ou maioria simples dos membros. Gente, quando eu falo maioria relativa ou maioria simples, eu sempre tenho que ter como base não os membros, mas os presentes. Então, para que você facilite a sua compreensão, pense assim: maioria relativa ou simples dos presentes. Tranquilo? Maioria relativa ou simples dos presentes. Daniel, quanto que é maioria relativa ou simples do presente? Maioria relativa é o próximo número inteiro após a metade dos que estão presentes na sessão. Você pode perceber que, por essa análise, é um número que nunca é fixo. É um número que pode variar de acordo com a quantidade de membros presentes em cada sessão do Legislativo. Já o quórum para se iniciar, que é a maioria absoluta, é um número fixo, porque sempre a maioria absoluta do Senado vai ser 41. Tudo bem? Beleza. Este é o segundo quórum necessário para o seu estudo. O terceiro quórum necessário para o seu estudo é o quórum necessário para a aprovação de leis complementares. Para aprovação de leis complementares, se faz necessário a votação da maioria absoluta. E como eu falei, maioria absoluta, você já tem que pensar nos membros. Exatamente. Maioria absoluta dos membros é quórum tanto para iniciar a votação, quanto para aprovar a lei complementar. É aqui que eu encontro uma das principais diferenças entre lei complementar e lei ordinária. É no quórum de aprovação. Para aprovar a lei ordinária, maioria relativa dos presentes. Para aprovar a lei complementar, maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta dos membros. Desta forma, eu consigo finalizar os três quórums existentes dentro do processo legislativo ordinário. O quórum para aprovação de lei ordinária, o quórum para aprovação de lei complementar e o quórum que é para iniciar a votação. Repetindo, para iniciar a votação tem que ter maioria absoluta dos membros, para aprovar lei ordinária eu tenho que ter maioria relativa dos presentes e para aprovar lei complementar eu tenho que ter a maioria absoluta dos membros. Olha que interessante, se eu só tiver 41 senadores presentes na sessão e eu quero aprovar uma lei complementar, quantos votos eu preciso desses senadores? Ora, os 41. Por quê? O quórum de aprovação de lei complementar é o mesmo do quórum de início da sessão. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Beleza? Desta forma, a gente trabalha aqui com o quórum e temos essa lei aprovada ou não no plenário. Meus queridos, quando esta lei vai a plenário, duas consequências podem ocorrer com esta lei. Esta lei ela pode ser rejeitada ou esta lei pode ser aprovada. Se esse projeto de lei é rejeitado na casa iniciadora após a votação no plenário, esse projeto de lei imediatamente deve ser arquivado. Projeto de lei rejeitado deve ser arquivado. Projeto de lei rejeitado deve ser arquivado. É só decorar isso aí. Bem simples assim. Entretanto, se este projeto de lei for aprovado, ele deve ser encaminhado para a casa revisora. E a casa revisora vai fazer a análise deste projeto de lei.